Olá, meu nome é Karine Aguirre e neste vídeo eu vou demonstrar como fazer a associação de um elemento aos componentes odômetro, meio odômetro e área de texto. Pois bem, então vamos acessar a área de Dashboards. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, para acessá-la, nós devemos posicionar o mouse sobre o módulo Visões e em seguida clicar na opção Painéis. Então aqui eu vou clicar no ícone mais para abrir uma nova área de criação de dashboards e em seguida eu vou clicar aqui na opção de edição dos dashboards, clicando aqui nessa tesourinha. Pois bem, neste vídeo eu vou demonstrar como associar elementos em alguns dos principais componentes dos dashboards, que são os componentes de odômetro, meio odômetro e área de texto. Então eu vou vir aqui nos componentes do tipo dashboard e vou selecionar os componentes odômetro e meio odômetro. Para movê-los até a área de criação, basta clicarmos no elemento e arrastá-lo até a área de criação dos dashboards. Então aqui, como nós já vimos nos vídeos anteriores, para que nós possamos fazer a associação do componente, nós devemos selecionar o componente e em seguida clicarmos aqui na aba de associação. Estes componentes também só permitem a associação de serviços ou dados externos. Nesse caso, eu vou selecionar a opção do tipo serviço e aqui eu vou selecionar o host ao qual esse serviço está associado. E em seguida, eu já posso selecionar o serviço que eu desejo associar a este componente. Então, eu posso também visualizar aqui que em seguida eu já tenho a opção de associar a uma determinada métrica. Aqui embaixo nós temos a opção de temporizador, como nós já conhecemos, onde eu posso selecionar um temporizador específico para este componente, como também posso deixar o temporizador padrão. Em seguida, nós temos aqui o método de agrupamento, o período e o corte. E em seguida, já posso clicar aqui em associar e o Opemon já informa que a associação foi realizada com sucesso. Em seguida, já posso atualizar aqui as informações, onde eu já posso visualizar o dado relativo à métrica que foi associada e também o rótulo relativo à métrica que está sendo sensibilizada neste componente. Então, mantendo o componente selecionado, aqui na aba de propriedades, nós podemos fazer as definições de largura, altura, posicionamento no eixo X e no eixo Y, a rotação, a opacidade. Em seguida, nós também temos aqui a opção de rótulo, onde nós podemos alterar o nome do rótulo, excluí-lo também, bem como fazer alterações referentes à cor e ao tamanho da fonte do rótulo. No caso, se eu excluir um rótulo e depois eu queira novamente incluir aquele rótulo, basta eu selecionar o componente, vir aqui na aba rótulo e inserir novamente o texto relativo ao rótulo que eu desejo. E logo abaixo, então, nós temos a aba de odômetro, onde nós podemos fazer configurações de visualização deste odômetro. Então, nós temos aqui os temas. Então, no tema padrão, nós podemos trabalhar com a cor do fundo, opacidade, alterar a cor da borda, do ponteiro. Também podemos alterar essa cor da marcação, essa marcação que fica interna aqui dentro do meu odômetro. Também podemos tirar essa marcação, deixar ela com opacidade 0. Depois nós temos aqui também o tema simples, onde também podemos fazer configurações desse tema. O rótulo também pode ser alterada a posição do eixo X e no eixo Y. Podemos alterar a cor do texto do rótulo, esse rótulo que fica interno aqui dentro do meu componente. E também alterar aqui o tamanho da fonte desse rótulo que fica dentro do componente. Aqui na aba Dados, então clicando aqui nós podemos visualizar que ele já traz setada a opção para usar a escala automática, mas eu posso desmarcar essa opção, onde eu posso determinar os valores de máximo, mínimo e os valores de alerta e crítico. Digamos aqui que eu coloque um máximo de 5 para que eu seja alertada em 2 e para que ele entre em crítico em 3, por exemplo. Faço essas definições aqui, clico em atualizar lá em cima e eu já posso visualizar em que ponto está a minha métrica dentro desses valores que eu determinei. E aqui no meio odômetro, selecionando ele, vindo aqui na aba principal, vocês podem visualizar que nós temos as mesmas opções de configuração que nós vimos para o odômetro. Lembrando que também é possível trabalhar o posicionamento dele dentro da minha área do dashboard. Basta selecionar e arrastar o componente dentro da área do dashboard da qual eu desejo, bem como fazer as definições relativas ao tamanho. Então, aqui nós também podemos aproveitar e pegar um marcador do tipo texto. Então, eu venho aqui em marcadores de dashboard e pego o componente área de texto. Vou arrastar aqui para a minha área de criação de dashboard. Então, aqui na área de texto, em conteúdo, eu posso colocar o texto que eu desejar. Para qualquer alteração que eu quiser fazer, eu preciso selecionar todo o texto, colocar em negrito, centralizar, alterar a fonte, alteração de cor, tamanho. Então, eu mantenho ele selecionado e faço essas alterações. Observem que ele também tem essa opção de propriedades, onde eu posso fazer alterações de posicionamento, largura, altura, posicionamento no eixo X, Y, rotação. Voltando aqui na opção área de texto, eu também posso trabalhar com a opacidade do fundo, posso tirar a espessura da borda,
Ou posso ter uma espessura de borda com uma cor de borda diferente. Posso também fazer um deslocamento horizontal, se eu quiser que o texto fique passando. Digamos que seja um texto muito grande, que ele não caiba dentro dessa área menor. Então, eu posso setar aqui para que ele fique passando. Tem esse deslocamento horizontal. Também posso associar um link externo para esse texto. Então, eu venho aqui e determino qual o link que ele vai ser acessado. Então, eu vou tirar aqui, ó, por exemplo, eu vou atualizar aqui e vou tirar da opção de edição. Então, quando clicar no texto, ele vai ser direcionado lá para aquele link onde eu determinei. Vou voltar aqui para o dashboard, voltar para a área de edição. Vou clicar aqui de novo em cima do texto. Vejam também que aqui eu tenho a opção, quando eu seleciono esse componente, eu tenho a opção de duplicar, onde eu digo qual é o espaçamento ali, no eixo X e eixo Y, que ele será duplicado. Quando eu atualizar, podem ver aqui, ó, que ele já foi duplicado, idêntico ao componente que serviu como padrão para duplicação. Eu também posso associar um componente de texto a um elemento do Opemon. Então, basta eu selecionar aqui o texto e vir aqui na aba de associação e fazer a associação a um determinado elemento. Mas, neste caso, ao invés de ele me mostrar o link, quando eu tiver um elemento associado a este componente, eu vou tirar aqui da opção de edição, vamos visualizar como vai ficar esse dashboard. Então, se eu vier aqui nesse texto, quando eu clicar nele, eu vou ver a informação do elemento ao qual ele está associado. E não mais serei direcionada para aquele link que nós tínhamos visto anteriormente. Por quê? Porque agora esse componente de texto já tem um elemento associado a ele. Então, a prioridade vai ser a visualização do elemento. Para o componente de texto também existe uma funcionalidade bem interessante, que é a utilização de macros. Que, por exemplo, se eu vier aqui e colocar a macro percentual, valor percentual, então quando eu atualizar aqui, essa macro que eu incluí, ela vai ser substituída pelo valor relativo à coleta do elemento em que está associado. Existem diversas macros que podem ser utilizadas aqui nos dashboards. Para que você possa conhecer outras delas, acesse a nossa base de conhecimento, que é em kb.opservices.com.br, e na área de busca, faça a busca por macros. E você vai encontrar lá as macros que nós temos disponíveis. Digamos que eu queira esse valor aqui, que eu coloquei esse valor em percentual, então eu vou botar percentual, val, percentual, percentual. Eu vou atualizar aqui, vocês podem ver que ele já vai me trazer esse valor, não somente o valor, mas também já me mostrando essa unidade aqui que é em percentual. Também posso escrever algo à frente, por exemplo, CPU load 2 pontos, e ele já vai me trazer esses valores com uma legenda à frente. Também posso concatenar outras macros dentro da mesma área de texto e ir atualizando aqui e visualizando como é que ela vai ficando dentro da minha área de dashboard. Existem também algumas macros que elas não necessitam estar associadas a elementos dentro do Opemon. Por exemplo, a macro time. Se eu colocar percentual, time percentual, ele vai me trazer a hora atual. Bem como eu posso inserir aqui a percentual, date percentual. Ele vai me trazer o dia. Então, essas macros, elas não necessitam estar vinculadas a um elemento. Então, essas são as configurações básicas para a associação dos componentes de odômetro, meio-odômetro e área de texto. Obrigada por assistir e continue acompanhando os nossos vídeos.